Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus, entrando na sinagoga, e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, reconhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este belo Evangelho de São Lucas nos apresenta uma cena inusitada. Jesus, no sábado, na sinagoga, vendo aquele homem com a sua mão direita totalmente seca, ele, como Filho de Deus, que veio para salvar, para curar, não poderia ficar insensível diante daquela realidade, daquele homem. Notemos aqui algo interessante. Os fariseus que ali estavam deveriam ser os primeiros a querer o bem daquele homem, já que eles eram aqueles que guardavam a lei e conheciam bem a lei de Deus. Mas como eles exaltavam a lei no sentido de preservar a lei, não tanto o conteúdo da lei, eles perceberam que naquele dia não se deve fazer nada e viam que até curar, libertar, era um trabalho. Você veja como muitas das vezes podemos também ficar como os fariseus quando desenvolvemos algum trabalho na comunidade, na igreja, e vemos isso como um trabalho, não como uma vocação, não como uma doação. Perigo de transformar as nossas atividades em mero trabalho. Isso é algo que devemos questionar. E essa mão seca aqui não é à toa, porque significava como eles estavam secos espiritualmente. E aí justamente Jesus vai curar essa mão seca, que é a mão que está parada, a mão que não está fazendo nada, para que ela comece a ter vida, comece a trabalhar no sentido de Deus. Por isso então o Senhor vai dizer: o sábado não pode ser maior do que uma vida. A vida humana tem muito valor do que uma lei que restringe esta vida. Por isso Jesus então vai curar, para ensinar, não para afrontar os fariseus, mas para ensinar o verdadeiro sentido da lei, que o sábado é o dia próprio, no caso ali dos judeus, para a ação poderosa de Deus, como é para nós o domingo. O domingo é o dia próprio da ação de Deus, é o dia que a igreja se reúne para glorificar a Deus e deixar Deus trabalhar em nós. Podemos assim dizer: eu dou a oportunidade para que Deus trabalhe na minha alma plenamente no domingo, no dia do Senhor. Mas gostaria de estar com vocês rapidamente a primeira leitura, que é bem forte para nós. Se você pôde acompanhar a leitura, vocês observaram o que aconteceu com a comunidade de Corinto. Corinto era uma cidade onde um bom desenvolvimento social e também um bom desenvolvimento social se desenvolveu muito também a promiscuidade. Podemos dizer que na cidade de Corinto, segundo alguns dados, existiam mais de 1000 prostitutas, que nas paredes das muralhas
existiam lá também desenhos e tudo para mulheres se oferecerem. Podemos dizer que tinha mais não sei quantas mansões bíblicas por aí, como nós temos aqui espalhado, não é? Por causa das primas, como alguns chamam, não é? Então, justamente, na cidade de Corinto a promiscuidade era muito grande. E aqui existia uma lei dos romanos, uma lei também de judeus, em que até mesmo entre os pagãos, em que alguém não poderia se envolver, casar, se relacionar com um parente. E na comunidade de Corinto, uma comunidade que estava crescendo através dos dons e carismas, uma comunidade cristã que estava numa grande pujança, podemos assim dizer, mas eis que aconteceu algo que Paulo ficou horrorizado. Como diz a leitura, ficando bem no caso, irmãos, é a voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Veja o escândalo que foi isso. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. Paulo não nos diz se o pai está morto ou não, provavelmente, talvez. Então vai dizer, existe uma lei que não poderia existir isso entre os pagãos, ainda mais entre os cristãos. Isso chocou a comunidade. Paulo, no capítulo 5, está respondendo a alguns questionamentos que os guias, os coordenadores, podemos assim dizer, da comunidade de Corinto enviaram a Paulo. E Paulo então começa a responder a esses questionamentos. Com certeza, o bispo manda Paulo como apóstolo, dizendo, olha, está se passando isso na nossa comunidade, o que devemos fazer com isso? Isso é um escândalo. O maior escândalo não é o fato de um estar com a madrasta. O maior escândalo é que na comunidade isso se tornou meio que normal. Paulo vai dizer, no entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestir luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, e aqui esse espírito, Paulo quer dizer através dessa carta que ele está enviando, eu estou presente. Eu julguei como se estivesse aí entre vós, esta pessoa que tem procedido assim. Entreguemos a Satanás esse homem. Para entender isso, o que significa entregar a Satanás? Deixa ele, mas afasta da comunidade. Porque no tempo certo, diz Paulo, o Senhor Jesus o salvará. Você resumir a carta, porque senão vai ficar um pouco longo para nós. Paulo responde à comunidade o seguinte: se na comunidade existe uma pessoa que está indo totalmente contrária à crença nossa, à nossa fé, nas suas atitudes, deve ser afastada da comunidade, sim. É o fermento velho que deve ser colocado fora. Porque se você coloca um pouco de fermento na massa, o que acontece? Nossas mulheres fazem bolo, fazem pão, o mínimo que se coloca, ele cresce. Então, se a gente já percebe que a pessoa não quer mudar, não tenhamos escrúpulos, porque aí Paulo vai colocar uma falsa humildade que às vezes tem entre nós, ou até uma falsa virtude de misericórdia, que ele coloca isso, uma falsa virtude de misericórdia com as pessoas que estão errando, e vamos deixando, e aquilo vai contaminando, porque a pessoa não se converte, a pessoa não muda, e aquela atitude dela começa a mexer na cabeça de outras pessoas, de tal forma, aquilo que se torna, entre aspas, normal, quer transformar como natural. Não é normal assim, não é normal. É o comum e quer ser o natural. Então Paulo vai colocar para nós, que é um exemplo bom discernimento da nossa comunidade, para os nossos grupos de comunidade, para a nossa paróquia. Se um irmão na comunidade não está querendo se converter plenamente, melhor dizer a ele, se afaste. Mas padre, ele fez isso, fez aquilo outro, mas não, é a opção dele, não é? Ele teve essa opção de seguir isso, de querer fazer isso,
não vai em frente. Segue o rumo. Aí o Paulo fala, entrega Satanás no sentido, ele vê a vida dele. Mas Jesus não vai se afastar dele. Paulo coloca isso. No momento oportuno, quando ele se abriu o Evangelho novamente, Jesus vai salvar, porque até o fim da sua história, da sua vida, vai ser resgatado pelo Senhor. Mas na comunidade, aquela presença vai ser, se a gente permitir, vai ser nociva para a comunidade. Isso é para nós. Se eu, como sacerdote, está sendo nocivo para vocês, tem que ser retirado. Se eu não começo a manter a minha vida coerente com aquilo que prego, eu vou estar demonstrando algo muito negativo, e aí vão começar aquelas discussões que pessoas sabem, o padre faz, o padre está fazendo. E isso vai se tornando, olha, o quê? Na comunidade, o fermento velho, que vai crescendo, vai apodrecendo o outro. No primeiro sinal, Paulo está colocando para nós, no primeiro sinal de que a pessoa está cometendo algo errado, não quer mudar, afasta. Não tenha falsa virtude de misericórdia. É falsa virtude de misericórdia. Misericórdia para a pessoa dizer a ela, sai. Mas como, padre? Como? Sai. Porque ela não está querendo se converter. Ela quer sim alcançar que outros se aproximem e apoiem as suas atitudes. Isso acontece na comunidade. Isso acontece. Digo a vocês o seguinte: o primeiro passo é uma verdadeira correção fraterna. Paulo está aqui exortando a nós de realizarmos essa correção fraterna. O que eu quero dizer correção fraterna? Correção fraterna exige responsabilidade pelos irmãos. Eu tenho essa responsabilidade pelos irmãos. E às vezes falho. Eu reconheço minha falha quando eu vejo certas coisas não tomar as coisas que eu deveria tomar. Porque fico com falsa virtude de misericórdia. Porque não reconheço. Que não, será que vai, será que não vai? Não, mas a gente vai aprendendo com o Evangelho e com a palavra. Chega um momento em que você, por mais que a gente ame a pessoa, dizer a ela, paz, vai ver a tua história. Porque o teu exemplo está contaminando o outro. Ah, mas aí vai surgir discursos do tipo, estão excluindo, estão fazendo isso, aquilo outro. Aí eu vou dizer, estou sim, porque assumi uma postura diferente. Então estamos excluindo sim. Que é a verdade, ele se exclui, porque nós somos um estilo de vida. Se a pessoa não segue esse estilo de vida, e digo isso para a própria família de vocês. Se na família de vocês permitirem certas coisas, vai aquele fermento crescendo, viu? E depois não chorem. Não chorem. O fermento cresce. Se o fermento é velho, ruim, cresce. Depois, o que vai fazer? O mal tem que ser cortado logo no início. Que não tenhamos sentimentos de falsa virtude de misericórdia. É o que Paulo fala para a comunidade. E aqui mostra a seriedade da responsabilidade. Eu como sacerdote, você como coordenador de um grupo, você como pai e mãe de uma família, tem que ter esse senso de responsabilidade pelos seus irmãos. Deus te dá o dom do discernimento para que você possa compreender. Peraí, se eu permitir tal coisa, eu posso ter a maturidade de dizer, isso não me atinge. Mas os pequenos, os que não têm um bom discernimento, os que são novos na fé, o que vão pensar? O que vão ver? Porque nós nos tornamos para as pessoas muitas vezes modelo, inspiração. E se eu estou agindo de forma totalmente contrária, não digo dentro da comunidade da igreja, porque faz todo mundo aqui, está todo mundo sentadinho, posicionado, vai ajoelhar, vai comungar, vai rezar, fora, dentro de um homem, dentro de uma festa, dentro do meu trabalho, dos meus negócios, das minhas atitudes. Paulo coloca isso muito claro, finaliza dizendo assim, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal Cristo já foi imolado. Assim celebraremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e de verdade.
Então, fica para nós esse discernimento como comunidade aqui em Itaguaçu. Se percebermos que ninguém tenha essa vergonha ou escrúpulo, mas que tenhamos a corresponsabilidade pela paróquia, porque eu não estou em todos os cantos, e é impossível o sacerdote poder olhar e observar tudo, mas muitos de vocês olham e observam muito bem, e ao invés de criar fofoca, falar, resolve a questão. Diga talvez a uma pessoa, talvez esteja gente pobre, que possa levar outros à perdição, ao erro, dizer, olha, não tem. Eu vou ver a história, eu vou momento, eu vou chorar, mas eu vou rezar com você. Vai ver a história. Porque pode ser nocivo demais. E eu digo a vocês, pelas experiências de padre nesses 12 anos, eu vi muita gente se perder por causa disso. Exemplo eu dou claro, grupos de casados. Se no grupo de casais já tem uma pessoa que tem uma fraqueza desbebida, vem fazer um encontro de casais, faz aquele encontro bonito, se sente motivado, aí vai no primeiro ciclo do encontro de casais. O que nós devemos oferecer ali? Amor. Mas nós às vezes oferecemos cerveja. Aí a pessoa tem uma fraqueza, não tem vergonha de falar, mas os irmãos da igreja tomam, não tem problema, né? Um copinho só. Aí a esposa fica desesperada, porque ela lutou para trazer o marido para a igreja. Mas esse padre está exagerando. Se eu estou exagerando, o seu pensamento já está corrompido, amado. Já está corrompido. Então você também precisa talvez se afastar, porque você já está corrompido com esse pensamento. O padre está exagerando, o padre é honesto. Mas quem sofre com o pensamento, quem sofre com pessoas assim, é que sabem. E digo mais, a minha experiência de sacerdote, eu já vi muito mais coisas piores. Porque o fermento velho sempre tentará entrar em nossos lares. Sempre. Porque o inimigo de Deus, ele não quer a obra do Senhor fez. Se o teu grupo está crescendo, se a tua comunidade está crescendo, esteja cada vez mais atento, para que não seja permissivo com certas coisas que você está percebendo que não está dando certo. Porque o inimigo coloca ali um fermento velho. Se você não corta, aquilo vai crescer quando você vê todo mundo tomado pelo fermento. Digo isso para que seja um discernimento daquilo que Paulo coloca para nós hoje na primeira leitura. Assim seja. Amém.